Mais uma vez, Rudo é responsável pela morte de uma pessoa extremamente especial. Tá curioso para saber o que aconteceu no resumo completo do capítulo 119 ao capítulo 123 de Gachakuta? É claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada reciclável no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante também em ver os nossos outros conteúdos, porque aqui realmente é o canal de quem vê animes e lê mangás. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Solar, que animes aqui falando. Finalmente chegou aquela semana maravilhosa, aquela quarta-feira bela, que todos nós juntamos nossas luvinhas e nos tornamos belos garis que fazem limpeza em todos os ambientes, exatamente como o Rudo, nosso protagonista, que mais uma vez fez uma merda gigantesca. Eu sei que você tá curioso, vamos direto pro conteúdo. Esse capítulo começa perfeitamente do mesmo jeito que todo mundo gosta, com o velhinho caduco dizendo que bolas pretas flutuantes entraram diretamente na boca de todo mundo daquela vila. Com toda certeza, eles estão sendo atacados por nada mais, nada menos que a besta mosqueada Kid Bengala. Rudo, ao ouvir aquelas palavras, fica completamente pistola e diz que resolverá aquilo o mais rápido possível, até porque no caso é o primeiro trabalho dele como um gari oficial. Gris então rapidamente repreende o nosso protagonista, dizendo que ele não pode ofender os clientes, muito menos chamar ele de velhinho caduco, engolidor de bolinhas, já que no caso eles precisam pegar mais informações, porque possivelmente existe outras bestas mosqueadas naquele local. A gente descobre então que as pessoas daquela cidade, que as pessoas daquela vila moram numa espécie de desfiladeiro gigantesco, perto de um domínio completamente poluído, rodeado de inúmeras bestas mosqueadas. O Rudo, como um belo de idiota, pede desculpas a Gris, já que ele achou que tinha mais informação do que suficiente que Seiyu deu pra ele, e Gris diz que os trabalhos não são realizados dessa mesma forma. No mesmo exato momento, surge nada mais, nada menos que Tansy dizendo pra ele pegar leve com o Rudo, já que é hora dele brilhar e todos lá precisam apoiar ele. Enquanto ele diz essas coisas, nosso queridíssimo Folo apenas observa tudo, se mantendo em extremo silêncio. A gente volta um pouquinho no tempo e descobre que na realidade essa missão em específico é pra Rudo provar o seu verdadeiro valor como um gari e ver se Corvus realmente pode contar com a ajuda dele. Então, graças a isso, nossa queridíssima Seiyu, a personagem mais linda dessa obra toda, manda nada mais, nada menos que Tansy, o traidor, vagabundo, miserável, para acompanhar nosso queridíssimo Rudo, até porque Injin no momento está completamente ressaqueado, porque na noite passada, acredite se quiser, ele foi pra casa das primas, bebeu todas e infelizmente não pode passar dessa missão. E também é claro, né, porque Rudo está acostumado a lutar ao lado de Injin, ele precisa se acostumar a lutar ao lado de outras pessoas. Tansy diz que ficará fazendo cobertura para Rudo, então ele pode se soltar com toda a sua força. Ainda voltando para Seiyu, ela alerta Rudo que esse trabalho é de extrema urgência, que pessoas foram desabrigadas e ele vai precisar de um Jinki capaz de explodir uma gigantesca área, porque é extremamente necessário. Mas, no caso, não precisa só de força bruta, mas também tomar cuidado com os outros moradores, já que eles também precisam ter uma casa para retornar. Assim que se lembra das palavras de Seiyu, nosso queridíssimo Rudo recobra sua consciência e, quase chamando o velhotinho engolidor de bolinha ainda de caduco, diz: Senhor, por favor, me diz mais detalhes. Quantas bestas mosqueadas são? O que elas fazem? O que elas comem? Será que elas são agro? Será que elas são pop? E deixando o velhinho caduco completamente caduco, ele é rapidamente substituído por Folo, mostrando toda a sua gentileza e conversando com o velhinho daquela forma gentil que todos os velhinhos merecem. O seu velho vagabundo, nosso queridíssimo Folo se aproxima do velhotinho e diz: tem certeza absoluta que essas bolas pretas eram bestas mosqueadas? Se eram, quantas delas existem? Eu garanto ao senhor que destruiremos todas elas. Após muito tempo de conversa, Folo consegue convencer todos os velhinhos que tudo vai dar certo e finalmente eles recebem informações mais do que suficiente para realizar todas as suas ações. Folo vai em direção a Rudo e diz: este é um tipo de serviço que somente auxiliares conseguem fazer. Afinal de contas, é claro, nós auxiliares não somos bons o bastante para derrotar bestas mosqueadas. Enquanto ele fala isso, ele encara diretamente Rudo. Finalmente, a cena corta e vemos um pouco mais do ambiente da vila. No caso, todas as bestas mosqueadas, as bolinhas pretas que estão atacando os moradores da cidade, saíram de uma casa em específico. Essa vila fica na ala leste do abismo, chamada diretamente de Cremos. Por ficar muito próximo de uma zona poluída, os moradores moram de frente com um desfiladeiro gigantesco e com toda certeza, se eles fizerem
derem um deslize, eles morrem no mesmo exato momento. Após finalmente eles entrarem no local interditado, Rudo diz a Tansy que já selecionou a arma necessária para acabar com todas aquelas criaturas. Tansy então prepara seu carretel de linha, enquanto diz: espero que não escolha algo que serve somente para atacar pontos específicos, já que possivelmente essas bestas mosqueadas estão em grande quantidade. Tansy então prepara sua rede de fios. Rudo, se deparando com diversos inimigos à sua frente, diz que para pegar todos eles, ele separou nada mais nada menos que uma única rede. E é claro, né, Tansy fica completamente pistola, já que ele copiou os poderes dele na maior cara de pau. A batalha se prolonga um pouco mais, vemos nada mais nada menos que Follo descendo a martelada em todo mundo. É ele o Concerta Félix Jr. enquanto diz: não me diga que essas coisas pretas são feitas de poeira. Ele avisa Gris diretamente que não importa quanto eles consigam bater naquelas criaturas, pelo fato de eles serem bestas formadas de poeira, eles jamais conseguirão derrotar todas elas. Finalmente então, temos mais uma aproximação do Jink 3R e o Jink nomeado de Tansy, Jink Tokushin. No mesmo exato momento, eles avançam o mais rápido que conseguem em direção às criaturas, com muita facilidade mesmo, destroem todas elas. Esse é o benefício de você ser protagonista. Você vai atrás de água-viva igual Bob Esponja e pega elas com uma facilidade imensa. Enquanto Rudo brilha constantemente nesse episódio, Follo fica olhando para ele atentamente. Vemos que mais e mais criaturas aparecem surgindo do nada, enquanto Follo diz que enquanto Rudo abre caminho, Tansy está na parte de trás, finalizando o restante das bestas mosqueadas que acabam escapando da rede de Rudo. E que é claro, né, ele só consegue fazer isso porque ele é o protagonista, mas ainda assim é um poder completamente absurdo. No mesmo exato momento, nós sentimos um peso completamente gigantesco que consome o Follo constantemente, uma espécie de divergência. Finalmente, voltando ao que interessa, Rudo percebe que ele só está conseguindo fazer tudo isso porque Tansy constantemente protege a retaguarda dele. Ele não precisa se preocupar com ataques vindo de trás. E se você precisa se preocupar com ataques vindo de trás, tome cuidado. Finalmente então, mais esferas pretas acabam surgindo do mais absoluto nada e Rudo sai perseguindo todas elas o mais rápido que consegue. Nosso queridíssimo Follo diz: os Jinks não a destruíram. O ponto fraco das bestas mosqueadas geralmente são os núcleos, mas infelizmente elas não demonstram ter um núcleo específico, então o corpo principal da besta mosqueada está em outro lugar. Finalmente então, os personagens se aproximam da casa dos três porquinhos e no mesmo exato momento, um porquinho muito preguiçoso surge de lá de dentro, portando um belo de um ancinho extremamente afiado. Rudo olha em direção a ele e se pergunta: peraí, por que caralhos esse porquinho está utilizando roupa como se fosse uma espécie de armadura? Isso é extremamente assustador. Ele pretende realmente bater de frente com as nossas redes? Então é claro, é melhor a gente não facilitar. Eu vou bufar e soprar. Rudo pega um secador de cabelo, utiliza sua habilidade 3R e ele se torna um gigantesco canhão de ar quente. Sem dar tempo pro porquinho sacana, ele dispara uma rajada gigantesca de vento que destrói a criatura completamente. Vemos que só foi literalmente pena que voou em uma velocidade completamente absurda. Para finalizar o porquinho, nosso queridíssimo Rudo junta toda a poeira da besta mosqueada com sua rede na mesma velocidade do canhão de vento. É um poder completamente absurdo, enquanto é claro, nosso queridíssimo Follo se pergunta: aquele realmente era o corpo principal? Rudo então, após finalmente destruir completamente o porquinho da casa de palha, fica extremamente animado, mas Tansy diz pra ele que ainda não é hora de comemorar, já que possivelmente existem outras bestas mosqueadas esperando em qualquer outro lugar. E como o Rudo tem uma limitação de utilizar o seu Jink somente 3 vezes ao dia, possivelmente, é claro, ele terá que lutar com uma besta mosqueada mais poderosa se ele desfazer os seus poderes e seus itens se destruírem por completo. Como um baita de um protagonista extremamente burro, nosso queridíssimo Rudo diz que isso tem razão e que mesmo lutando todas as vezes,
vezes. Com toda certeza ele só teve sorte de sair vivo, até porque ele não sabe nem mesmo ao certo quanto tempo leva para um Dink dele se destruir completamente. Enquanto, é claro, nossos queridíssimos personagens conversam, Folo continua encarando eles a todo momento, dizendo que Rudo possivelmente tem algo que ele não possui e que ele jamais conseguirá possuir. Ele continua então olhando em direção a Rudo enquanto diz: orgulho e opiniões de outras pessoas são coisas que só atrapalham. Se eu não tenho o que ele tem, então simplesmente tenho que conseguir. Finalmente, engolindo completamente o seu orgulho, nosso queridíssimo Folo se aproxima de Rudo e pergunta: pode me contar o segredo para se tornar um Griever? Ele fala isso possuindo seu martelinho maravilhoso em suas mãos, enquanto, é claro, Rudo olha atentamente para ele. Mais um porquinho, o porquinho da casa de madeira, sai de dentro da casa amaldiçoada. Imitando o nosso queridíssimo Rico Grimes, o porquinho, portando um facão gigantesco na mão, entorta a sua cabecinha e avança numa velocidade completamente absurda. Rudo diz que ainda não acabou e para todos ficarem completamente preparados, e mais rápido que o Minato Namikaze, o porquinho desfere um ataque extremamente poderoso em Rudo. Nosso personagem se esquiva por pouquíssimo tempo, mas tem um corte feito no seu secador de cabelo. O porquinho então simplesmente analisa sua arma e mais um disparo de vento extremamente roubado é disparado em direção ao porquinho, que esquiva nele em altíssima velocidade. Folo observa a situação atentamente e nosso queridíssimo traidor Tansy utiliza suas redes para tentar prender o porquinho, mas infelizmente é completamente inútil, dizendo que o porquinho recebeu algum tipo de assinatura do porquinho anterior e está preparado para todos os tipos de ataques que eles estão utilizando. Folo então analisa bem a situação, percebe que possivelmente o inimigo verdadeiro está dentro da casa e ele diz: isto é muito simples, o corpo principal está com toda certeza dentro da casa. Assim que ele adentra um local, ele vê um espaço completamente destruído, uma casa 100% feito de madeira, enquanto, é claro, ele diz: isto não é palha, é feita de madeira. Por que ela está tão destruída assim? Nosso queridíssimo personagem então olha para uma espécie de buraco se formando diante dos seus olhos e só tem tempo de dizer: eu sou tão burro, o corpo principal da besta mosqueada é a merda da casa inteira. Uma criatura horrenda aparece diante dos olhos do nosso queridíssimo Folo, e antes que a gente possa saber o que aconteceu, a cena corta diretamente para Rudo, destruindo completamente o porquinho da casa de madeira. De repente então, um estrondo gigantesco sai de direção da casa. Rudo começa a gritar constantemente, diz a todos eles que ele encontrou o corpo principal. Nós vemos Folo completamente ferido, ensanguentado, enquanto ele diz que a casa está controlando a poeira, então se eles destruírem a casa, eles resolverão essa situação o mais rápido possível. Nosso queridíssimo personagem se levanta enquanto Tansy agradece pela ajuda e Folo apenas diz: se a casa é um objeto físico, então isso significa que eu posso ajudar todos vocês. E no mesmo momento que ele fala isso, nosso queridíssimo Rudo, sendo um extremo de um babaca, simplesmente pede para Folo ficar para trás, que ele resolverá aquela situação o mais rápido possível. Folo então recebe um balde de água fria, enquanto aquelas palavras de Rudo começam a ecoar na sua mente. Logo então ele se levanta enquanto diz: orgulho e opiniões de outras pessoas são as coisas que só atrapalham. O Rudo tem algo que eu não tenho. Folo então se levanta completamente putaço e diz pro nosso queridíssimo Rudo: pera aí, só porque você é protagonista? Nós vemos então Folo se lembrando constantemente de todos os momentos que as pessoas ignoraram suas solicitações, trataram ele como absolutamente nada, e já completamente putaço diz: o que diabos você quer dizer com isto? Ele já não conseguindo segurar as coisas que estão entaladas na sua garganta, diz seriamente para Rudo: pensei que você fosse diferente, era isso que eu queria acreditar. Aceitei compromissos, fiz o que estava ao meu alcance para sempre te encontrar no lugar em que estava, deixei meus sentimentos de inferioridade de lado e constantemente você me tratava extremamente mal. Eu fiz tudo isso para deixar de ser um perdedor
fazedor de merda. Mas é claro, Rudo, o protagonista, nunca vai entender esse tipo de coisa. Você não sabe o que é sentir como um zero à esquerda. Gris vê os personagens discutindo enquanto Tansy com toda certeza tá rachando o bico de dar risada por trás daquela máscara, e nosso queridíssimo Rudo apenas responde: é sério que você tá falando isso nesse exato momento? A casa amaldiçoada começa a constantemente atacar os personagens e Rudo manda ele ir pra trás mais uma vez. Folo fica completamente putaço e diz: e por que diabos eu deveria ficar atrás de você? Sei que não dá pra derrotar uma besta mosqueada se eu não for um giver. Eu entendi isso desde o momento em que eu nasci. Isso significa que eu não tenho direito de lutar. Tô cansado de pessoas como vocês me tratarem como um peso morto. Tô cansado de sorrir enquanto esse maldito complexo de inferioridade existe dentro de mim. Tô cansado de pessoas como vocês que só se importam consigo mesmo e ignoram todo o resto. Eu realmente tô de saco cheio desta merda. Nós vemos Folo em uma ira completamente gigantesca batendo seus pezinhos. E Rudo olha em direção a ele se perguntando: quando eu me importei comigo mesmo? Em todos os momentos, tá? Que eu ignorei as vontades de alguém. Se na sua cabeça todos estão contra você, então não desconta em mim. Folo pergunta pra Rudo: na minha cabeça, use o seu cérebro minúsculo e tente se lembrar da maneira que você anda me tratando. Aí você vai poder decidir se realmente é apenas coisa da minha cabeça. Rudo pergunta o que diabos está acontecendo ali. Ele não tá entendendo o motivo da DR e Folo continua dizendo: talvez você devesse aprender mais sobre como ler as pessoas. Rudo olha pra ele, fica apenas ouvindo enquanto diz: espera aí, você mal me conhece, eu mal te conheço e você acha que eu devo aprender a ler você? Isto não faz o menor sentido. Folo pega Rudo pelo colarinho e diz: é isso que as pessoas costumam dizer quando elas conseguem se safar de tudo só com lábia. Mas você tem que reconhecer, sempre que você faz merda, alguém vai lá e resolve. Ouvindo aquilo, nosso queridíssimo Rudo se lembra de todos os momentos em que Regto acabou pedindo desculpa por ações dele, ações completamente ruins. E Rudo, em vez de somente abaixar a cabeça e dizer que nosso queridíssimo Folo está certo, mais uma vez começa a encher o saco dizendo pra ele: e o que diabos você sabe sobre o meu passado? Você tem ideia das coisas que eu passei? Folo apenas diz: você foi expulso pra superfície depois de ter sido culpado pela morte do seu pai. O corajoso celestial com passado trágico. Eu nunca vou entender o seu sofrimento. E você continua seguindo em frente, apesar de tudo, não é mesmo? Mas me diz, quem liga se você tem a porra de um passado trágico? Isso dá direito de falar merda pras pessoas que vivem normalmente. Você pode continuar usando seu sofrimento como um escudo e tudo estará perdoado. Rudo, ao ver aquelas palavras, fica completamente pistola e apenas diz: você é quem está falando merda. Se tem alguém aqui usando a vida como escudo para atacar os outros, é apenas você. Assim que ele diz isso, algo completamente maravilhoso acontece. Rudo é recebido com um baita de um botadão na boca que faz a sua máscara voar para longe e finalmente temos vingado a nossa queridíssima Amo. Vemos então um olhar extremo de ódio vindo de ambos os personagens. Rudo entra na sua forma Berserker e os personagens ficam somente se encarando. Assim que as coisas estão prestes a ficar ainda piores, assim que Rudo está prestes a revidar, ele tem seus braços segurados por nada mais nada menos que Gris, enquanto ele pergunta: o que vocês dois imbecis estão fazendo? Essa não é hora de vocês dois brigarem. Rudo continua tentando socar a cara do nosso queridíssimo Folo, e Folo dá uma bela de uma resposta: você não entende absolutamente nada. Minha vida miserável e patética, minha personalidade sem valor idiota, minha realidade onde eu não consigo mudar merda nenhuma. Se você tem poderes tão incríveis assim, então use-os para voltar pro paraíso e sair daqui o mais rápido possível. E é claro, né, como o nosso queridíssimo Rudo luta sujo, ele joga o Gris para trás e mais uma vez avança tentando socar o nosso queridíssimo Folo. De repente então, antes que o ataque possa ser concluído, a besta mosqueada envia uma estaca de madeira em direção a eles. Finalmente, a briga do casalzinho 2025
é finalizada no mesmo instante. Vemos então uma enorme destruição causada enquanto Tan se diz: poxa, é isso que acontece quando vocês brigam entre si. A besta mosqueada começa a se soltar de dentro do solo e literalmente virando um porquinho de tijolos em formato de casa surge do mais absoluto nada. Vemos então que o secador de Rudo é completamente destruído pelo ataque e Rudo mantém um ódio gigantesco. Ele rapidamente equipa suas redes enquanto Folo diz: espera, como diabos as coisas foram terminar assim? Rudo então no mesmo exato momento avança em direção ao porquinho e Folo ainda se questionando sobre as coisas que aconteceram diz: viemos até aqui por causa do primeiro trabalho de Rudo. A casa amaldiçoada lança diversos ataques, diversos sofás, pedaços de madeira, mobília de gente velha, enquanto Folo ainda diz: e começamos a brigar do mais absoluto nada. Diversos auxiliares são feridos durante o processo. Graças a mim, graças a todas as coisas que eu fiz, perdemos completamente o ritmo. E isso é tudo porque Folo percebe que diversos auxiliares estão prestes a ser mortos graças à briguinha dele do Rudo e decide arremessar o seu boné o mais rápido que consegue, chamando a atenção da criatura. Ele então se levanta em um painel extremamente lindo e finalmente a criatura nota a presença de Folo. Folo tem apenas a oportunidade de dizer as seguintes palavras: Rudo, e olhando com um belo de um sorrisinho diz: me desculpe. A criatura então avança extremamente rápida em direção ao nosso queridíssimo Folo e ele se preparando para dar uma baita de uma martelada na criatura diz: da próxima vez eu não vou pisar na bola. Folo então é acertado diretamente pela besta mosqueada e simplesmente cai em direção ao abismo enquanto Rudo presencia completamente a cena. Vemos então mais uma vez Rudo se deparando com a morte de alguém extremamente importante. Vemos Folo completamente desconcumbelhado no chão, com os olhos completamente vazios e sua roupa toda ensanguentada. E o capítulo se encerra exatamente aí, na minha visão, um dos melhores capítulos que já lançaram de todos os tempos do Gachakuta. E o Rudo ter levado um botadão na boca me deixou extremamente feliz. Mas eu quero saber das suas opiniões. Deixe nos comentários o que você tá achando de Gachakuta e se Folo realmente partiu dessa para melhor, foi conhecer a Raftalho na Alfume, ou se ele vai jogar como atacante no Vascão e tomar 5-0. Também, é claro, não esquece de ver os nossos outros conteúdos, se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela olhada reciclável no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante, e juntos seremos muito mais. Mas é isso, eu sou o Arkin diz, tchau!